Olá, irmãos, meu nome é Renato. Nesse vídeo eu quero estar falando sobre a mão oculta, que tem muitas pessoas ao longo da história que fez esse sinal, e eu quero estar falando sobre ele hoje. Em Efésios 6, do 10 ao 12, o apóstolo Paulo fala quem é nosso inimigo e contra quem devemos lutar. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Finalmente, fortalecer-vos de Al e na força do seu poder. Revestir-vos da armadura de Al, para poder resistir às investidas do diabo. Pois nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. É contra isso que nós devemos lutar. Por quê? Porque o maligno e os servos do maligno usam os homens para fazer as trapaças dele. Tudo que o Altíssimo colocou na lei para não fazer, o maligno fez as pessoas fazerem. Fez elas ficarem embaixo da lei e fez elas desobedecerem. Tudo que o Altíssimo falou para não fazerem, o maligno faz as pessoas fazerem. Êxodo. Êxodo 4 ao 6 fala sobre a mão oculta. O Altíssimo fala para Moisés colocar a mão no peito e quando ela volta com lepra. Lepra simboliza o pecado. Quem cometia pecado era castigado com lepra. Êxodo 4 ao 6. E Al disse-lhe ainda: põe a mão no peito. E ele pôs a mão no peito, e tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. A lepra simboliza o pecado. Quando cometiam pecado, as pessoas eram atingidas pela lepra. Aí eu quero estar falando sobre a mão oculta. Êxodo 4, 6. Se pesquisarmos, olha o que fala. Pesquisei um site. Analisaremos hoje o conhecido sinal maçônico da mão oculta. Refira-se que esse é apenas um dos sinais utilizados em comunicações entre membros da maçonaria, mas sem dúvida um dos mais conhecidos e de fácil identificação. Por isso é importante conhecê-los quando queremos identificar maçons. Usado pela maçonaria. Identificar maçons. Ele é usado pelos maçons. Utilizado em comunicação entre os membros da maçonaria. Mesmo no tempo em que não existiam fotos, as pinturas de muitos homens proeminentes no passado revelam um traço comum que os une. Será uma coincidência que muitos deles escondem uma de suas mãos quando posando para um retrato? A mão oculta, eles colocam a oculta. Ao longo da história, foram muitos os que em seus retratos fizeram questão de esconder sua mão por baixo da lapela, e muitas vezes pessoas de quadrantes ideológicos bem diferentes. Apesar de ter surgido algumas explicações populares para esse fato, a verdade é que esses homens tinham algo em comum, que os levava sempre a fazer poses semelhantes. As explicações populares são que, algumas teorias são que eles tinham uma úlcera no estômago, que eles estavam escondendo um relógio, que tinham uma doença de pele, mas a verdade é outra. Ele era um membro da maçonaria que fazia esse sinal. O gesto de esconder a mão simplesmente tem que ter um significado específico, e ele tem. A maioria das pessoas que fazem esse sinal são provados como membros da maçonaria. Considerando a grande importância desse gesto em rituais maçônicos e o fato de que praticamente todos os membros das elites são membros da maçonaria, a grande maioria deles, ou de entidades associadas, é simplesmente impossível que a repetição desse sinal seja resultado de uma mera coincidência. E com certeza não é. A grande maioria dos que fazem, principalmente os que são ricos e poderosos, são maçons. Não todos, mas a grande maioria é. A mão oculta de fato pode ser encontrada nos rituais do grau maçônico Arco Real, em que através desse simples sinal, os líderes do mundo estão sutilmente dizendo aos outros iniciados da ordem: isso é o que eu faço parte, isto é o que eu acredito, é nisso que eu estou a trabalhar. É o que significa. A suposta origem da mão oculta. É como sempre, a maçonaria pode ter suas raízes na cabala judaica, de inspiração satânica. Irmãos, da cabala judaica. Tenta sempre distorcer e colocar a Bíblia em seus rituais, sendo que enfiando a mão no peito é uma imitação de um sinal dado por Altíssimo a Moisés no livro bíblico de Êxodo, Êxodo 4, 6, quando ordenou a este que metesse a mão no peito, e ao retirá-la, essa se tornou branca e leprosa. A lepra na Bíblia está sempre associada ao pecado. Irmãos, ao pecado. Sendo assim, por meio desse sinal, Moisés entendeu que o seu interior estava cheio de pecado. Sabendo disso, ele aprendeu a depender inteiramente só do Altíssimo, e não confiar em si mesmo. O significado simbólico desse gesto poderia explicar a razão porque é tão amplamente utilizado por maçons famosos. Usado por maçons, irmãos. Esses e alguns outros sinais.
O lado oculto permite que os outros iniciados saibam que a pessoa representada é parte da Irmandade secreta e que suas ações são inspiradas na filosofia e crenças maçônicas, tá vendo, irmãos? Que faz parte da maçonaria. Além disso, a mão que executa as ações está escondida atrás dos panos. Essa mão oculta é Satanás. Ele que está por trás de todos esses homens, mudando o destino da humanidade. Quase todas as guerras que aconteceram nessa terra foi por causa sempre tem um maligno envolvido. É sempre ele. Que pode se referir simbolicamente à natureza secreta das ações dos maçons. Repare-se como eles são muitas vezes de quadrantes políticos opostos, o que prova que eles governam trazendo a popularização e através deles do caos que institui a sua ordem. É o famoso dividir para governar. Desde o tempo do descobrimento das Américas, os Incas, quando os espanhóis chegaram, os Incas estavam em guerra civil, eles estavam lutando contra o outro. É o que os espanhóis fizeram, esperaram eles tirar a vida do outro, depois eles só conquistaram. É isso que o Maligno faz os homens, ele coloca os homens uns contra os outros, depois ele só vem e domina. É o dividir para conquistar. Os astecas também foi assim. Existiam vários povos inimigos entre eles. Aí os espanhóis usou esses povos como aliados deles e destruiu os astecas. E por que? Porque eles são lados políticos opostos. Porque eles estão em todas as esferas, capitalismo, socialismo, em tudo eles estão. Ó, o príncipe Harris da Inglaterra fazendo a mão oculta. Tá vendo? Não só a mão oculta. Se você for parar para ver, tem também essa daqui, ó. Os que fazem a mão oculta também ou faz a mão chifrada ou faz a mão em formato de M. É tudo a mesma coisa, os maçons usam elas. Tá vendo? A mão oculta ou a mão chifrada. Capitalista. O Reino Unido é um país capitalista. A mão chifrada, essa aqui é a mão chifrada. E se você colocar ela de cabeça para baixo, ela é um M. Tanto a mão chifrada com a mão em formato de M, é tudo a mesma coisa, a mão chifrada. Ó. Stalin, União Soviética, socialismo, tá vendo? Comunismo, capitalistas, socialistas, ó. Obama fazendo a mão oculta, tá vendo? O que faz a oculta, ou faz a mão em formato de M, ou faz a chifrada, tá vendo? A mão chifrada, Obama é capitalista, Estados Unidos, Stanley era socialista, União Soviética, Bush, a mão chifrada, capitalismo. Ó, o Francisco, tá vendo? A mão oculta. O Papa da Igreja Católica, maçons, irmãos. Ó, a mão em formato de M, que eu falei. A mão em formato de M, porque se você pegar a mão chifrada, e colocar ela de cabeça para baixo, é um M. A mão em formato de M é uma forma de você fazer a mão chifrada, para que as pessoas não percebam. Ó quem faz a mão em formato de M. Ou faz a mão chifrada ou faz a mão em formato de M. Você viu eles com a mão oculta? Tudo símbolos maçons. Ó quem fazia a mão em formato de M. Tá vendo? Socialismo, capitalismo, nazismo, em tudo eles estão. Eles, irmãos, fazendo guerras. Sabe por quê? Gálatas 5,14. Toda a lei do autismo, o apóstolo Paulo fala, toda a lei do autismo se resume a amar o próximo como a si mesmo. Tá vendo? Mão em formato de M. É o que o maligno faz. Ele coloca os homens uns contra os outros, faz os homens matarem uns aos outros. Por quê? Porque toda a lei se resume a amar o próximo como a si mesmo. O maligno tenta criar desgosto ao autismo. O maligno é traiçoeiro, irmãos. Ó. Kim Jong-un, Coreia do Norte, socialismo. África. Eles estão em todo lugar, irmãos, ó. O antigo ditador da África, Hosni Mubarak, 1928 a 2020, era presidente do Egito. Era ditador lá no Egito. País africano. Ó, membros da Alemanha nazista, a mão oculta. Esse aqui era Karl Friedrich Otto Wolff. Membros da família Rothschild,
Salomão Rothschild, eles estão envolvidos, ao longo da história eles estão, irmãos. Dá pra ver antigamente, porque antigamente não tinha foto, não tinha muitas pinturas, mas conforme a sociedade foi se modernizando e surgindo as pinturas, eles foram aparecendo. Tá vendo, irmãos? É o maligno. Coloca uns contra os outros, dividir para conquistar. Por quê? Porque em Gálatas 5,14 o apóstolo resume toda a lei. Se resume amar o próximo como a si mesmo. Deixa eu estar lendo para você, irmão. Gálatas 5,14. Olha o que fala. Pois toda a lei está contida numa só palavra, mas o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se resume a amar o próximo como a si mesmo. Só que o maligno faz. Tudo que está na lei, que o autismo colocou na lei, o maligno faz as pessoas desobedecerem. Essa é a intenção do maligno, nos colocar contra o autismo. 1 João 4,20. Toda a lei se resume a amar o próximo como a si mesmo. 1 João 4,20. Se você ama e ame seu irmão. Em Gálatas 5,14 que diz que toda a lei se resume a amar o próximo como a si mesmo. 1 João 4,20 diz que se você ama Ial, ame seu irmão. Se alguém disser ama Ial, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, a Ial, a quem não vê, não poderá amar. Irmãos, se você ama Ial, ame seu irmão. Em Gálatas 5,14, toda lei se resume a amar o próximo como a si mesmo. Por isso que o maligno faz criar guerras, essas guerras mundiais. É tudo ele, irmãos. É tudo maligno. Pode ver, por detrás deles, sempre estão os maçons. Tem as figuras lá, os líderes, Napoleão, Hitler. Mas por detrás deles tem sempre a maçonaria, os jesuítas. É eles, o maligno usando eles para fazer guerra. Fazer os homens matarem uns aos outros. Em Apocalipse 12:9... Olha o que diz Apocalipse 12:9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. O dragão é a serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Tá vendo, irmãos? Tá vendo? Foi expulso para a terra, os seus anjos foram expulsos com ele. A serpente, o dragão, o diabo. Tá vendo, irmãos? Quem é a serpente? Apocalipse 12:13. Apareceu em todo sinal no céu um grande dragão cor de fogo. Em algumas bíblias falam um grande dragão vermelho. O vermelho simboliza o sangue. Era uma serpente, mas virou um grande dragão vermelho. Por quê? Do sangue que ele fez os homens derramarem, que ele derramou com guerras. É ele, irmãos. Era uma serpente, mas virou um grande dragão vermelho. Por quê? Porque a serpente, Gênesis 3:19, a serpente come o pó. E nós somos o pó da terra. Gênesis 3:19. É as guerras que ele fez, irmãos. O sangue que ele fez, que ele derramou. Por isso que virou um grande dragão vermelho. Gênesis 3:19. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retorne ao solo, pois dele foste tirado. Pois tu és pó, e ao pó tornarás. Nós somos o pó. Só que o que a serpente faz? Gênesis 3:14. Então Yahweh disse à serpente: por que fizeste isso? É maldito entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira. Nós somos o pó, irmãos. A serpente se transformou num grande dragão vermelho. As guerras que eles fez entre os homens, fez os homens matarem uns aos outros. Nós somos o pó. Por isso que virou um grande dragão vermelho. Ele faz os homens se matarem uns aos outros. Ele é traiçoeiro, irmãos. Ele faz um odiar o outro. Coloca negros e pardos contra os brancos e brancos contra negros e pardos. Preconceito, racismo, Segunda Guerra Mundial. Essa é a intenção dele, irmãos. Que é o desgosto ao autismo. Colocar os homens uns contra os outros. Por quê? Gálatas 2:6. Ela não faz acepção de pessoas. Ela não vê a cor da pele ou a cor dos olhos das pessoas. Ela vê o coração. Gálatas 2:6 é o que diz. E por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem. E ela não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Tá
Tá, irmãos? Gálatas 2:6 já não faz a acepção de pessoas. 1 Samuel 16:7 fala que o Altíssimo vê o coração dos homens. Mas Yahweh disse a Samuel: não te impressione na sua aparência e na sua elevada estatura, eu o rejeitei. Não se trata daquilo que vêem os homens, pois eles veem apenas com os olhos, mas Yahweh olha o coração. Irmãos, Yahweh vê o coração, irmãos. Ela não vê a cor da pele das pessoas, ou a cor dos olhos, ou do cabelo. Yahweh vê o coração das pessoas. Mas Maria traiçoeiro. Gálatas 5:14. Então daí se resume ao próximo como assim mesmo. Olha como ele fez. Para que é desgosto do autismo, ele faz os homens matarem uns aos outros. É ele, irmãos, o rei da Babilônia. Isaías 14:4 fala sobre Satanás. Isaías 14 fala sobre o maligno. Isaías 14:4 fala que ele é o rei da Babilônia. E se você ler Isaías do 12 ao 14, fala sobre ele. Por isso que em Apocalipse 7:2 fala que a Babilônia, que é a Igreja Católica Romana, embriagou os habitantes da terra com os vinhos da sua prostituição, com seus ídolos. O maligno usou ela, irmãos, para enganar as pessoas da terra. As pessoas acham que estão clamando ao autismo, mas quando elas se dirigem ao autismo, elas estão se dirigindo ao autismo com o nome dos ídolos que era invocado antigamente. Estão insultando o autismo sem saber. Uma outra que fazia também, ó, uma oculta, Darwin, origem das espécies, evolucionismo. É outra armadilha do maligno. Ele não pega só as pessoas que sabem a verdade, ele não pega só as pessoas que... Porque esses que estão na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas, estão sendo enganados. Eles enganam as pessoas, mas eles não enganam só... Mas, apesar de elas serem enganadas, elas são servos do autismo. Mas o maligno é traiçoeiro. Ele não engana só os que são servos do autismo. Ele engana também aqueles que não acreditam, os ateus. Ele pega pra mentira. Por quê? Porque se você acredita na teoria de Darwin, origem das espécies, que o homem vem de um ancestral comum, porque Darwin não acredita que o homem foi criado pelo autismo. Ele acha que existe um ancestral comum e que desse ancestral surgiu todos os seres vivos. O que, na verdade, se você acredita na teoria do evolucionismo de Darwin, você está dizendo que o Espírito Santo, que é o autismo, está mentindo. Por quê? 1 João 5:10. Olha o que fala 1 João 5:10. João 5:10. Aquele que crê no filho do autismo tem este testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Yahweh faz dele mentiroso. Tá vendo, irmãos? Quem não crê no autismo faz dele mentiroso. Porque não crê no testemunho que Yahweh deu em favor do seu filho. Quem não crê em Yahweh faz dele mentiroso. Se você acredita no evolucionismo e na teoria de Darwin, você está dizendo que o autismo é mentiroso, porque na Bíblia fala que foi o autismo que criou os homens e todas as coisas. E no evolucionismo diz que quem criou, que todos os homens e os seres vivos vieram de um descendente, de um ancestral em comum. O que na verdade. Ó, eu vou ler sobre o criacionismo. Ó. O criacionismo se baseia na fé da criação divina, como narrador da Bíblia Sagrada, mas especificamente no livro de Gênesis, na qual o autismo criou todas as coisas, inclusive o homem. Lembrando que diversas culturas possuem sua versão própria do criacionismo, como é o caso da mitologia grega e chinesa. O evolucionismo se baseia em pesquisas científicas que surgiram com experimentos científicos de Opari Aldani. Eles acreditavam que os gases existentes teriam formado as primeiras moléculas orgânicas e mais tarde os primeiros seres vivos. A experiência de Stanley Miller acabou defendendo essa teoria, já que ele construiu um equipamento que imitava as condições da Terra naquela época e obteve a presença de aminoácidos no líquido formado. Ó, Charles Darwin, com a publicação da origem das espécies, afirmava que os homens eram resultado de uma longa evolução, que começou com os hominídeos até o Homo sapiens, o que corresponde às nossas características atuais. Eles não acreditam que o autismo criou todas as coisas, os homens. Eles acham que todos vieram de um ancestral comum, que foi a evolução. Se você acredita neles, você está dizendo que o Espírito Santo é mentiroso. O autismo é mentiroso. Maligno traiçoeiro, irmãos, ele pegou as pessoas para mentira. De acordo com a teoria criacionista, Yahweh criou o homem e os demais seres vivos, já na forma atual, há menos de 10 mil anos. Já pela teoria evolucionista, o homem e os demais seres são resultado de uma lenta e gradual transformação que remonta a milhões de anos, tá vendo? Eles não acreditam que o autismo criou todas essas coisas. As transformações evolutivas são resultado de mutações genéticas, aleatórias expostas à seleção natural pelo ambiente. Que não é verdade. O homem não é descendente dos primatas atuais, mas tem uma relação de parentesco. Ambos descendem de um ancestral comum já extinto. Tá vendo o que eles falam?
Se você acredita nessas teorias, você está dizendo que o autista é mentiroso. Tá vendo como a linha traiçoeira, irmãos? Ele pegou todas as pessoas para mentira. Sabe por quê? Porque ele sabe para onde ele vai, só que ele quer levar todas as pessoas junto com eles. Ele não quer matar a gente só nessa vida. Ele quer matar também na outra. A linha traiçoeira, irmãos. Ao longo da história, tem várias pessoas, ó, que fazem a mão oculta. Karl Marx, 1818 a 1883. Foi ele que fez o Manifesto Comunista. Foi de onde surgiu as ideias para União Soviética, China, Coreia do Norte, comunismo, socialismo. Ó, tá vendo? Fazendo a mão oculta. Ao longo da história, irmãos. Desde há muito tempo, antigamente, o maligno vem tramando tudo isso. Ó, Simão Bolivar, 1783 a 1830. Ó, mão oculta. Ele auxiliou nos processos de independência da Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. Napoleão Bonaparte, 1769 a 1821. Revolução Francesa. Napoleão invadiu vários países na Europa. Também é uma tipologia do anticristo. George Washington. Estados Unidos, primeiro presidente, esteve em movimento de independência em 1732 a 1799. Ó, desde o processo de independência do Brasil, dos Estados Unidos, desde o descobrimento das Américas. Ó, a imagem de George Washington. Parece com a de Bafomé. É? Desde antigamente, irmãos, eles estão planejando. Desde há muito tempo. Isso aí vem desde o Éden. Quando a serpente enganou Eva. Desde aquele tempo. Ó, as imagens de Jesus. Ele também faz a mão em formato de M. E os 2 dedos para cima, quem faz a Bafomé. Os 3 dedos para cima representam o triângulo para cima, que é o masculino. As imagens de Jesus, tanto ele pequeno como ele grande. Ó. Ele pequeno também. Ó. Os 3 dedos para cima, a mão em formato de M. É o Emmanuel de Isaías 7,14, o anticristo. Ó, Isaac Newton, 1642 ou 43 a 1727, contribuições na matemática, astronomia, física. Qualquer um que estuda mecânica, lei de Newton. Ó, mão em formato de M. Cristóvão Colombo, 1451 a 1506, primeiro europeu a chegar no continente americano, desde o descobrimento das Américas. Eles estão envolvidos em tudo, irmãos. Em tudo eles estão envolvidos. Ó, várias pessoas hoje em dia fazem a mão chifrada. O antigo presidente da França, Nicolas Sarkozy, Obama, Dilma, Bush, o antigo Papa da Igreja Católica, os Beatles, Xuxa, Justin Bieber, o Homem-Aranha. Tudo tá maldade, irmãos. Tudo tá maldade. Ó, presidente da França, fazendo as mãos chifradas, ó. Emmanuel de Isaías 7,14. Várias pessoas famosas, ó, fazendo o 666, a mão em formato de M, Rihanna, o olho de Horus, que é o olho de Satanás. Muitos falam que é o olho de Deus. Não é o Deus é Zeus, Zeus é Satanás. Ó, o olho na pirâmide. Símbolo Illuminati, o olho de Horus, o olho de Satanás. Tá na nota de $1. É, irmãos? Em tudo tá maldade, irmãos. Ó. E o símbolo dos 3 dedos, muitos falam que é o símbolo de ok. Não é ok, é o 666. Ó, faz 3 6, ó. 1 6, 2, 3. E usa o mesmo círculo. Ó, a imagem de Buda, ó, fazendo 666. Tudo tá maldade, irmãos. Tudo tá maldade. Por isso que em 1 João 5,19 fala que o mundo jaz no maligno. Só que, para você ver como o maligno é traiçoeiro. Em 1 João 5,19 é um acréscimo. Só que é verdade. O mundo jaz no maligno. Só que o que o maligno faz? Em 1 João 2, do 15 ao 17, o apóstolo fala para não amar o mundo nem o que é no mundo. Olha o que fala. 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho das riquezas, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Yahweh permanece para sempre. Aí, irmãos? Aí, como em 1 João 2, do 15 ao 17, fala para não amar o mundo, aí aqui no acréscimo eles colocaram, não mesmo o mundo inteiro jaz no maligno. Por quê? Porque em 1 João 2, do 15 ao 17, já fala para não amar o mundo. Só que o maligno faz, ele coloca uma verdade
para depois ele vir com a mentira. Tá vendo, irmãos, como ele é traiçoeiro? Ó, por quê? Porque em 1 João 5:20 é o que fala. Nós sabemos que veio o Filho do Altíssimo e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Mentira, o Salvador não é um Deus. 1 Timóteo 2:3-5. Eis o que é agradável diante de Al, que quer que todos os homens sejam salvos, e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O que o Altíssimo quer que os homens saibam? Que é um só Altíssimo, Yahweh, e um mediador entre o Altíssimo e os homens. Um homem, irmãos, Yahusha, que se deu resgate por todos, e não um Deus. Ele vem com a verdade, ele coloca a verdade, para depois ele vir com a mentira. Em 1 João 5, do 14 até o 21, é uma crespa. Mas por que em 1 João 5:19 é verdade? Porque o maligno é traiçoeiro, ele coloca uma verdade para depois ele vir com a mentira. Em Gálatas 5:14, como eu falei, toda lei se resume a amar o próximo como a si mesmo. Em 1 João 4:20, se você ama Yahweh, ame seu irmão. É o que o maligno fez. Tudo que o Altíssimo colocou na lei para fazer, o maligno fez as pessoas desobedecerem. Ó, o atentado no 11 de setembro, se você for pesquisar, Gálatas 5:14, toda lei se resume a amar o próximo como a si mesmo. É o que o maligno fez. Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, mais rico e mais poderoso. Só que, como muitos de lá servem ao maligno, o que o maligno pede em troca? Desobedecer a lei. Gálatas 5:14, toda lei se resume a amar o próximo como a si mesmo, é o que ele faz. 1 João 4:20, se você ama ame seu irmão, é o que ele faz. Ele faz os homens matarem uns aos outros, matar os seus próprios irmãos. O 11 de setembro foi um sacrifício que os maçons e os iluminados fizeram para Satanás. Irmãos, como a maligno é traiçoeiro? É traiçoeiro, irmãos. Ele dá as armas. Ele não pode destruir a criação. Então ele dá as armas para os homens destruírem uns aos outros. A arma. Irmãos, a maligno é traiçoeiro, irmãos. Ele sabe que ele não pode destruir a criação, porque mesmo que ele destrua, e dos excessos pode trazer todos nós de volta. Sabe o que ele faz? Ele tem que colocar contra o autismo. Maligno é traiçoeiro, irmãos. Satanás é traiçoeiro. Pensa que em Efésios 6, do 10 ao 12, fala para não lutarmos contra a carne. Nosso combate é contra os principados, contra Satanás e os anjos caídos. Ele que faz essas coisas, irmãos. Ó, esse nome Senhor, se você pegar o nome Senhor, se você pegar e dividir, ó, vou escrever aqui. Se você pegar o nome Senhor, ó, e dividir ele, ó, fica assim, ó, fica sem e or. Se você buscar o significado, ó, eu pesquisei no Google, ó, sem, símbolo de seno. Seno é uma função trigonométrica, dado um triângulo e retângulo com seus ângulos internos, igual a θ. Define-se como sendo a razão entre os catetos opostos e a hipotenusa desse triângulo. O seno é um dos lados do triângulo. O seno, o oposto de seno, é sena. E se você pesquisar o que é sena, sena tem sua origem na palavra em latim sena, é sinônimo de 6. Sem, seno, sena, é 6. Ó. Sem é sena. O oposto de seno é sena, 6. E or, se você pesquisar or, ó, do latim para o português, or, eu pesquisei um site, My Memory. Do latim para o português, ó, é o que fala. Or, tem uma frase em latim e tem em português, ó. E or significa hora, ó. Or, hora. Or, hora. Tá vendo? Latim e português. Mais perto para tentar ver. Tá vendo? Hora significa hora. Latim e português. Só que o que acontece? Porque or significa repetição. Repetição de 6 em 6. Por quê? Porque 1 minuto tem 60 segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Mas o zero não tem valor. Você corta o zero, fica o 6. 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos. De novo 60. Você corta o 6. Um dia tem 24 horas. 2 mais 4, 6. Dá o 666. Por que hora é repetição? Porque cada dia tem 1 minuto,
60 segundos. 1 hora, 60 minutos. Um dia, 24 horas. 2 mais 4, 6. É sempre a repetição do 666. Em tudo tá maldade, irmãos. Em tudo tá maldade. Ó. Dá o 666, ó. Dá o número da besta. É, né? 24 horas, 2 mais 4, 6. 60 minutos, o 0 não tem valor, corta. 60 segundos, o 0 não tem valor, corta. Senhor significa 6, repetindo. 6, 6, 6, 6. Ó. Tá vendo? Significa repetição do 6. É o número da besta, irmãos. É Satanás. Representa o maligno. Mesmo porque nem precisa você pesquisar assim. Se você pesquisar o significado de Senhor, se você ir em um dicionário bíblico igual esse aqui, ó. Tem vários dicionários que você pode ver. Que mostra que Senhor significa Baal. E Baal é Satanás. Ó. Baal, dono, Senhor. Ó. Vendo? Significa Senhor. Senhor significa Baal. E Baal é Satanás. E se você pesquisar o significado de Jesus, porque esse nome Jesus que está sendo invocado hoje, esse não é o nome do Salvador, a letra J só passou a ser usada depois do ano 1500. Então, como não é Jesus, se não existia a letra J, o nome Jesus ele vem do latim Jesus. Se você pesquisar o significado de Jesus, se você for lá no Google Tradutor, colocar do latim para o português, ou então pesquisar o significado de e de su separado. Pesquise, irmãos, para você ver o que significa. Pode pesquisar. Ó, eu coloquei lá no Google Tradutor. Latim para o português, ó. Jesus significa ou seja porco ou isto é porco. Então, quando você fala, muitas pessoas eu vejo as pessoas ouvindo canções falando Senhor Jesus Cristo, elas acham que estão louvando, mas na verdade, se você pesquisar o significado, quando você fala Senhor Jesus Cristo, você está dizendo Satanás, isso é porco. As pessoas acham que estão louvando o autismo e chamando o autismo para perto deles, mas na verdade elas estão afastando o autismo. O maligno traçou ele, irmãos, o maligno pegou as pessoas para mentira. Tem várias. O hexagrama da bandeira de Israel, onde se fala que é a estrela de Davi, não é de Davi, representa Salomão, é o selo de Salomão, usado para invocar demônios. Também representa o 666. Ó. Tem 2 triângulos. Cada triângulo tem 3 lados. 3 mais 3, 6. Ó. 2 triângulos. Cada triângulo, 3 lados. 3 mais 3, 6. Pois aqui, ó. Aí, o hexagrama, ele tem 6 triângulos menores. Ó. O hexagrama, ele tem 6 triângulos menores. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de novo. E no centro do hexagrama, no centro dele, tem isso aqui, ó. Que é um hexágono. Se você desenhar um hexágono, ó, isso aqui é um hexágono. Ele tem 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá um 666. Tá vendo? Tudo tá maldade, irmãos. É maligno. Tudo maligno colocando os homens uns contra os outros. Ó. O símbolo da União Soviética. Tem esse símbolo aqui, que também dá para fazer o 6. Tem essa estrela. Pra quem não sabe, é o pentagrama. E o pentagrama de cabeça para baixo é um bode. É Bafomé. Vou tentar mostrar para vocês. Ó. É isso aqui, ó. O bode. Bafomé. É Satanás. Se você pegar o símbolo que eles fazem, ó. Tem esse aqui. Tem a foice. E o martelo. Se você pôr a foice e o martelo, ó. Tem a foice e o martelo. Só que dá o 6, ó. Fica parecendo um 6, ó. Vou fazer de novo. Tem a foice. Tem a foice. Tem a foice. Tá vendo a foice? Aí tem o martelo. Põe o martelo aqui, ó. Põe o martelo aqui, ó. Fazer o 6.
Uma reta, né? Ó, fica assim. Tá vendo? A foice está aqui e o martelo. Tá vendo? Faz o 6. E tudo tá o 6, irmãos. Tudo tá maldade. Ó. Tá vendo? Dá pra fazer o 6. Também dá pra fazer o símbolo do islamismo. A lua. Aqui, ó. Ela é maior. É só pegar a foice, o martelo e a reta. Colocar aqui a reta, ó. Aí faz o 6. Símbolo do nazismo também. Ó. Só que é tudo oculto. Ó. Se você pegar, aqui tá a suástica. Sempre vai dar o 6. Você pega essa parte aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Você pega essa parte, coloca aqui. Faz o 6. Ó, assim, ó. Tá vendo? Você põe aqui. E aqui, ó. Tá vendo? Faz o 6. Ó. Vou desenhar aqui. Vou com a caneta vermelha para ver se dá para mostrar. Ó. Você pega essa parte que tá aqui. Sempre você pega essa parte e coloca aqui. Faz um 6. Aí você pega essa parte e coloca aqui. Faz outro 6. Você pega essa parte e coloca aqui. Faz outro 6. Você pega essa parte e coloca aqui e faz outro 6. É sempre o 6. Ó. Pra vocês verem. Ó. Tá vendo como faz o 6? É sempre o 6. Ó. Fazendo a outra, ó. Você pega essa parte e põe aqui, ó. Faz outro 6. Ó. Vou tentar mostrar. Talvez fique mais legível agora. Ó. Tá vendo? Fica um 6, ó. É sempre um 6 que fica. É sempre um 6. É só você pegar. Ó. É só você pegar essa parte e colocar aqui. Faz um 6. Essa, põe aqui. Faz outro 6. Aí você tira essa parte aqui, ó. Você tira essa parte, ó. Tá vendo? Fica um 6, ó. Se tirar essa parte, você põe essa parte aqui, fica um 6, ó. Só você colocar, tá vendo? É um 6. É o 666. Ó. Tem várias aqui, ó, representações deles, ó. Ó. No hindu, ó como é. Representado por um hexagrama. É a suástica dentro, que representa o 66. Ambos representam o 66. Aqui, ó. Na Azteca, ó como que é. Não precisa nem mostrar. O 666, ó. 46. Nessa daqui, ó. Bali. Também, ó. Representa o 6, ó. Ó. Tudo 6, ó. Coloquei com a caneta vermelha para ficar mais fácil ver, ó. Ó, o 6, ó. 6, 6, 6. Tá vendo? Tudo representa o 6, ó. Tudo 6. Tudo representa o 6, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo o 6? Tudo representa o 6. Socialismo, nazismo, capitalismo, ó. Capitão América, representa o bode. Em tudo, irmãos, tá maldade. Maligno tá, ele sempre esteve envolvido em todas essas guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda, a Terceira que está por vir. Em todas elas ele está. É ele colocando os homens uns contra os outros. Por quê? Porque em Gálatas 5,14 o apóstolo ele resume toda a lei se resume ao próximo como a si mesmo. E Yahshua também faz isso. Ele fala que os 2 maiores mandamentos é amarás a Yahweh com todo o teu coração e com toda a tua alma. Yahweh é um, e só Yahweh adorarás. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele resume toda a lei e os profetas. Esses 2 mandamentos. E se pesquisarmos, ó, a estrela de Davi, entenda o significado e origem desse símbolo judaico. A verdade é que não se conhece nenhum registro que diga qual foi o local e a data exata do surgimento da estrela de Davi. No entanto, estima-se que o símbolo já era conhecido na Índia em meados de 4.000 a.C. 4.000, irmãos.
Isso aí vem desde antigamente, irmãos, muito tempo atrás, muito antigamente. O maligno ele vem trabalhando há muito tempo, colocando os homens uns contra os outros, desde o tempo que os espanhóis chegaram nas Américas. Olha como o maligno é traiçoeiro, irmãos. Desde o tempo do Jardim do Éden. Ezequiel 28 fala sobre o querubim que estava no Jardim do Éden. É Satanás, irmãos, é o maligno colocando os homens uns contra os outros. Ele sabe para onde ele vai. Ele quer levar todo mundo junto com ele. O maligno é traiçoeiro, irmãos. O maligno pegou as pessoas para a mentira. Fica esse vídeo para vocês, irmãos. Que ela esteja com todos vocês.